Graça e a paz, irmãos e irmãs. Quero convidar você, nesse momento devocional, a uma palavra de oração, falarmos com Deus. Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por esse dia que Tu nos deste. Como diz o salmista, porque esse é o dia que o Senhor preparou, é o dia que o Senhor fez. E Deus, ainda que aquilo que sonhamos para esse dia não tenha ocorrido, acontecido, pode ser que o dia de hoje contrariou tudo o que imaginamos. As nossas expectativas não foram correspondidas, mas nós queremos te louvar, Pai, porque a Tua palavra nos convida a confiar no Teu caráter, em quem Tu és. Nós não queremos nos estribar nos nossos planos, mas nos estribar em quem Tu és e que Tu estás cuidando de nós. Entregamos esse tempo, ó Pai, nas Tuas mãos, bem como aqueles e aquelas a quem essa mensagem vai chegar, vai alcançar, que o Senhor traga refrigério aos corações, traga renovo, traga cura, traga ânimo, traga, Deus, esperança, em nome de Jesus, o que oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Eu me lembrei de uma passagem que está no Sermão do Monte, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, mais precisamente no verso 44, quando Jesus começa a falar do amor aos inimigos, que nós não somos chamados apenas para amarmos os amigos e odiarmos os inimigos em contrapartida, mas somos chamados para amar amigos e também inimigos. E pensando nesse verso, o tema que me veio para pensar com você nessa noite, antes de orarmos, é intercessão. Intercessão. No início da minha caminhada de fé, eu ouvi muito falar sobre oração e intercessão. Veio à minha mão um livro intitulado O Intercessor, que tratava da experiência de um homem que viveu bem essa prática, encarnou bem essa prática da intercessão. Quando nós pensamos em intercessão, nós podemos ser remetidos, por exemplo, à passagem de Romanos 8, quando o apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Na Escritura nós encontramos a figura do sacerdote, que é um intercessor, alguém que vai até Deus pedir em favor do povo e que depois vai falar com o povo aquilo que ouviu de Deus. Mas quando está diante de Deus é um intercessor, intercede em favor do povo. Moisés, por exemplo, viveu essa experiência de interceder diante de Deus em favor do povo. Abraão, por exemplo, no relato de Gênesis, na ocasião da destruição, próxima à destruição de Sodoma e Gomorra, ele clama, intercede a Deus. Se porventura, Senhor, tiver um número X de justos, o Senhor vai enviar juízo sobre esse lugar, até que o juízo ocorre e a família de Ló, sai dali e por fim a mulher de Ló olha para trás e se transforma num estátua de sal. Mas tanto Abraão, Moisés, como a figura do sacerdote de modo geral, Paulo menciona o Espírito Santo e o próprio Jesus nos trazem bem claro essa ação de interceder. Mas esse texto, em Mateus 5, e é isso que eu quero que você pense, o grande desafio de ser um intercessor. Talvez quando você pensa em interceder, à sua mente vem a ideia de pedir, de rogar por alguém para que Deus intervenha na vida dessa pessoa. Sim, também é isso.
Mas eu gostaria de chamar a atenção para um outro aspecto da intercessão. E que daí faz com que nós pensemos que essa deveria ser uma prática abraçada por toda a igreja, por todo aquele e aquela que confessa o nome de Jesus. Especialmente quando nós olhamos para dentro do nosso coração e enxergamos dificuldades com alguns irmãos. Tem aquela pessoa ou é aquele irmão que você tem dificuldade com ele ou com ela, que não é alguém que você, eu posso até usar essa palavra mais forte, tolera tão facilmente. É alguém que você não aprecia, talvez você possa usar a expressão, não tem muita afinidade. Eu não sei até onde isso responde bem às nossas dificuldades para com o outro. Se é só uma questão de afinidade. Mas eu gostaria que você prestasse atenção, pensando na intercessão. Olha que interessante o que Jesus diz aqui, quando no verso 44 ele diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons e vi chuva sobre justos e injustos. E aí o texto prossegue, e lá no final diz: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Jesus encoraja aqueles que estão ouvindo ele no chamado Sermão do Monte a orarem por seus inimigos ou seus perseguidores. Eu e você podemos pensar que a palavra perseguidores ou aqueles que nos perseguem pode ser muito bem substituída por aqueles com quem temos dificuldades, temos algumas rusgas. Aqueles com quem não conseguimos nos acertar bem, nos alinhar bem. Aqueles com quem nós não nos sentimos à vontade ao assentarmos juntos em volta da mesma mesa. Aqueles cuja presença rouba a nossa paz. Jesus põe um desafio quando diz: ore por esse, em favor desse ou dessa, com quem você tem tanta dificuldade, que eu tenho tanta dificuldade em me relacionar, em dizer, nas palavras do apóstolo Pedro, amo esse irmão, essa irmã ardentemente. Talvez nós não podemos dizer isso. Mas Jesus coloca um caminho para nós. Você já imaginou o que pode acontecer na minha vida e na sua vida quando a gente começa a interceder por aquelas pessoas que nós temos dificuldade de nos relacionar? Que nós não enxergamos como a companhia mais agradável, ou da igreja, ou da família, ou do ambiente de trabalho. Você já pensou que mudança extraordinária Deus pode operar? E aí eu não digo, não é operar na pessoa, mas é em mim, em você. Porque o que Jesus promete aqui, e que Jesus diz aqui, é uma promessa que nós nos tornaremos filhos do Pai Celeste. Você tem noção disso? O que Jesus está dizendo aqui é que quando eu me disponho a orar por aquela pessoa, interceder por aquela uma que talvez eu nem consigo ver como um irmão, como uma irmã, para mim é um estorvo, para mim é uma pedra de tropeço, para mim é um incômodo, para mim é alguém que não desce. Mas quando eu me disponho a interceder por essa pessoa, Jesus diz: eu vou te ensinar o que é ser filho de meu Pai Celeste. Isso significa que eu vou me tornar filho de Deus. E o que significa se tornar filho de Deus? Na tradição judaica, o filho tem o caráter do pai. Significa que agora meus olhos vão ver aquele irmão, aquela irmã, aquela pessoa, aquele colega de trabalho
que para mim era um estorvo, eu vou começar a vê-lo com os olhos de Deus. Eu vou começar a percebê-lo com o coração de Deus. Eu vou olhar para ele e enxergar nele alguém que é alvo do amor de Deus. Eu vou vê-lo como alguém a quem Deus ama demais e quer passar a eternidade com ele e com ela. E eu é que não quero ser tropeço para que isso se consume. Veja que extraordinária pode ser a experiência da intercessão. Talvez você está intercedendo, pedindo algumas coisas, para que Deus abençoe aquela pessoa. Tudo bem, pode continuar. Mas eu quero te desafiar de modo específico hoje a interceder por aquelas pessoas com quem você tem dificuldade de sentar em volta da mesma mesa. Aquelas pessoas que quando chegam a vontade que você tem é de sair. Aquelas pessoas que para você só trazem problema. Eu quero te desafiar à luz da palavra de Jesus, para que eu e você, porque eu também tenho pessoas assim, mas que eu e você, nessa noite de terça-feira, digamos, tá bom, Jesus, eu vou orar. Eu quero abrir meu coração para que o Senhor trabalhe em mim, para que eu comece a ter um olhar também doce, um olhar da graça de Deus para essa uma, porque ele, ela, é seu filho, é sua filha amada. E eu não tenho o direito de agir para com ele, para com ela, ainda que ele tenha suas imperfeições. Mas, Senhor, enquanto eu oro, me lembra também das minhas, porque eu preciso amá-lo e amá-la. Porque é assim que o Senhor se relaciona com eles, com amor. Então olha que coisa extraordinária que pode acontecer. De repente aquele amargor que está no nosso coração pode se converter em doçura, em graça, em docilidade. De repente aquela aspereza que nós temos em relação àquela pessoa pode se converter em gentileza, porque nós nos colocamos como intercessores. Você já pensou o que pode acontecer num grupo de pessoas, numa igreja, quando as pessoas começam a interceder umas pelas outras? Quando a gente para de ficar olhando e dizendo fulano é chato, fulano de tal tem esse defeito, aquele um lá eu não gosto, eu não combino muito com ele ou com ela lá, ele gosta de dar uma de sabidão, de sabidona, ou ele acha que é dono da igreja, ou ela também, enfim, esses rótulos que nós vamos lançando sobre as pessoas. Você já pensou? E aí de repente nós começamos a nos olhar uns para os outros e nos ver simplesmente como irmãos e irmãs, e que Deus está no nosso meio. Que seja assim a sua experiência, a minha experiência de intercessão, e que nós perseveremos na intercessão. Porque às vezes, literalmente, nós não sabemos lidar com algumas pessoas. Nós não sabemos lidar com algumas pessoas. Você não sabe lidar com algumas pessoas. Mas existe um que sabe. E ele vai nos dar o coração dele, que sabe lidar, que sabe amar. É só isso que nós precisamos, é aprender a amar. Vamos orar? Pai, nós queremos te louvar, te bendizer nessa noite, Senhor, porque tu nos faz um convite e ao mesmo tempo tu nos dás uma promessa de nos tornar teus filhos. Na medida em que nós nos dispomos a orar, a interceder, Senhor, por aqueles que diante dos nossos olhos são perseguidores ou pedras de tropeço, são pessoas com quem nós temos dificuldade, Senhor. E nós perdemos de vista o fato de que o Senhor os ama. Que eles foram adotados pela cruz de Cristo como teus filhos adotivos. Eles são alvos, elas são alvos do teu amor. Eles e elas são pessoas por quem Jesus também deu a vida. Deu a vida. Não são menos estimadas. Não são de menos valor diante dos teus olhos, Pai. Ainda que nós não enxerguemos tanto valor neles ou nelas, mas aos teus olhos, eles são tão preciosos. Abre os nossos olhos nessa noite
o nosso coração, para nós amarmos e enxergarmos com as lentes do amor de Cristo. Faz assim, Senhor, nos cura, nos transforma. Em nome de Jesus é que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Um forte abraço. E que Deus nos proporcione essa experiência de nos ver, de nos olhar e de nos entender como irmãos, filhos de um Deus que é só amor e graça. Um forte abraço. Fique na paz.